Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos orar em instantes, tá bom? Mas antes desta oração, peço para que você faça seu pedido de oração. Isso, você pode fazer o seu pedido de oração aqui no chat ao vivo e também na descrição deste vídeo, em nome de Jesus. Tive que abaixar a cadeira aqui. Isso. Deus abençoe. Não esperava que a cadeira ia baixar tão rápido assim, né? Pegadinha agora aqui. Estaremos orando em instantes com vocês, por vocês e por todos da sua família em instantes. Mas antes, como eu estava dizendo, vamos ler a palavra de Deus. E eu vou ler no livro de Salmos, capítulo 55. Eu vou ler apenas o verso primeiro, tá bom? Eu vou ler em duas versões aqui, tá bom? Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Agora é a Almeida Revista Atualizada. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração e não te escondas da minha súplica. Vamos ficar com essa versão? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração e não te escondas da minha súplica. Embora seja apenas o primeiro versículo, ele já revela verdades poderosas aqui sobre como lidar com a dor, como lidar com a solidão e as crises espirituais. E aqui podemos aprender algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição é que Deus é o primeiro refúgio nas horas de angústia. O primeiro refúgio nas horas de angústia é Deus. Olha só, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Deus aqui para o salmista é o primeiro refúgio nas horas da sua angústia. Então, antes de buscar consolo em pessoas, Davi, ele corre para Deus. Observou aqui? Ele está correndo para Deus antes de pedir ajuda a alguém. Então, ele entende que só o Senhor pode realmente compreender e responder ao clamor de seu coração. Ele entende isso. Sabe, ele conseguiu entender que só o Senhor pode realmente compreender e responder ao clamor do seu coração. Então, quando o coração estiver pesado, meu irmão, pesado, minha irmã, a oração deve ser a primeira reação. Entende isso? O coração está pesado, está angustiado. A oração, ela deve ser a primeira reação, não a última. Mas sabe o que acontece com a gente? A oração vem por último. Nós primeiro queremos resolver da nossa maneira, da nossa forma, não é? Aí deu errado, aí nós vamos para a oração depois. Nós vamos buscar a Deus depois. Nós precisamos orar. Antes, orar. Então o salmista aqui, antes de buscar consolo em pessoas, Davi, ele busca consolo em Deus. Ele fala com Deus. Amém? Então falar com Deus
é abrir a alma diante de quem pode ouvir, é abrir a alma diante de quem pode agir, porque Ele nos entende. Amém? Olha só, o Salmo 50, versículo 15 fala: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, a primeira reação, nós temos que orar. Antes de você falar com alguém, fale com Deus. Ore mais. Antes de você responder alguém, ore antes da resposta. Tem muitos irmãos que não oram, só depois do problema. Ore, meu irmão, minha irmã, antes. Então, Deus é o primeiro refúgio nas horas da angústia. Então, por isso, precisamos orar quando estivermos com o nosso coração angustiado. Outra questão que nós aprendemos aqui: mesmo os justos enfrentam momentos de silêncio divino. Mesmo quem luta por justiça, quem é fiel, quem é temente a Deus, enfrentam momentos de silêncio de Deus. O texto diz: e não te escondas da minha súplica. Aqui é o silêncio de Deus. Quem aqui nunca se sentiu assim, não é? Você falou com Deus e parece que Deus ele ficou em silêncio, não é? A maioria de nós que aqui estamos já passamos por isso. O silêncio de Deus, parece que Deus está em silêncio, não é? Quando ele diz: não escondas da minha súplica, é como se Deus estivesse em silêncio. Davi, ele expressa aqui, ele está expressando aqui algo que todos nós sentimos em algum momento de nossas vidas. A sensação de que Deus está em silêncio, de que não responde tão rápido quando queremos. E de fato, ele não responde quando nós queremos, mas quando ele quer. É a vontade dele. Agora, esse silêncio não significa ausência do nosso Deus. É um tempo de prova, é um tempo de amadurecimento da nossa fé. É esse tempo de amadurecimento. Então, quando parece que Deus está escondido, Ele está trabalhando em silêncio. Então, o silêncio de Deus não é a negação. O silêncio de Deus, eu sempre digo aqui, que ele é preparação. O silêncio de Deus é preparação. Amém? Dá para você escrever isso aí? O silêncio de Deus na minha vida é preparação. O silêncio de Deus na minha vida é preparação. O silêncio de Deus na minha vida é preparação. Pode escrever aí. Ok? O silêncio de Deus na minha vida é preparação. Escreva isso aí. Mesmo quando não ouvimos a sua voz, nós podemos confiar no seu coração. Amém? O silêncio de Deus é preparação. Abacuque 2:3 diz: ainda que ele se demore, espera-o, porque certamente virá. Amém? Outra questão que aprendemos aqui é que a oração sincera abre caminho para o consolo e a vitória. Davi não tenta disfarçar a sua dor. Ele não tenta. Ele fala com honestidade. Ele fala derramando a sua alma diante de Deus. Aqui, mais adiante, no mesmo Salmos, no versículo 16 até o 18. Amém? Ele não disfarça. Olha só o versículo 16. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei
e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Então ele vai aqui, ele não disfarça, ele não tenta disfarçar a sua dor. Ele fala com honestidade, derramando a sua alma diante de Deus, como nos versículos 16, 17 e também 18. Então, precisamos invocar o nome do Senhor e o Senhor nos salvará. Então, a sinceridade diante de Deus é o primeiro passo para a cura interior. Abrir o coração. Fala com Deus dos seus sentimentos. Deus não rejeita um coração quebrantado. Salmo 51, 17. Deus não rejeita. Ele prefere uma oração verdadeira, mesmo cheia de lágrimas, do que palavras bonitas sem verdade. Tem muitas pessoas, o que tem é palavras bonitas, mas sem verdade. Então ele espera uma oração verdadeira, mesmo cheia de lágrimas, do que palavras bonitas, sem verdade. Eu gostaria de orar por você, com você e por todos de sua família. Então a lição que nós aprendemos aqui hoje é que ore primeiro. Amém? Antes de tudo, faça de Deus a sua primeira busca, não seu último recurso. Pastor, mas o que me trouxe aqui hoje foi Deus como meu último recurso. Tudo bem, você veio aqui, mas aprenda. Amém? Aprenda. Outra questão, o silêncio de Deus também fala. A fé se prova quando ele parece que está calado. Amém? E Deus valoriza a autenticidade. Deus valoriza a verdade. Seja honesto com Deus. Ele cura corações verdadeiros. Eu preguei uma mensagem dizendo sincera. Não é que eu falei? Sincera. A palavra sincero vem de sincera, sabe? Então, e eu explico por quê. Na Roma, os artesãos que faziam estátuas, vasos, e às vezes trincava aqueles que não eram sinceros, o que eles faziam? Eles pegavam, derretiam a cera, ia lá na rachadura e ali abria, ali na rachadura. Eles abriam ali na rachadura. Ou seja, a rachadura, aí eles pegavam a cera, derretiam e colocavam naquela rachadura ali. Aí dava uma... Ficava bonito o vaso, né? Parecia que não tinha nada ali. Aí vendia o vaso para alguém. Aí quando alguém colocava esse vaso exposto ao sol, a cera derretia, aí mostrava a rachadura de cima, embaixo naquele vaso. Aí, aqueles artesãos que eram bons, segundo a história, diz que eles faziam o seguinte, quando ia vender os seus vasos, ele escrevia, colocava lá, né, a sua marca e dizia, sem cera, vaso sem cera, ou então, sem cera, vaso sem cera, estátua sem cera. Aí era assim, aí veio a palavra sincero, né? Então, você acha que nesse mundo hoje tem muitos cheios de cera aí? Tem muito encerado? O mascarado? Tem muita gente que maqueia, não é? Tem muita mentira aí com cara de verdade. Tem muito aí. Mentira com cara de verdade. Aí, na hora que a verdade chega mesmo, aí você vê, a máscara cai, a cera derrete. Então precisamos ser sinceros, termos autenticidade, falar com Deus com honestidade, abrir o coração para Ele. Amém? Pai, mais uma vez eu me coloco diante de Sua presença. Ó Deus, em mais uma oportunidade que o Senhor me concedeu de poder estar na Sua presença. Obrigado, meu Deus, por estar diante de Ti, em oração,
súplica diante de um Deus que pode, o Deus do impossível, o Deus que pode fazer o impossível se tornar possível. O Deus que muda história, que muda cenários, o Deus que muda situações. Pai, é mais uma vez que eu me coloco diante de Ti, com meu coração voltado ao Deus que criou os céus, que criou a terra, ao Deus do impossível, ao Deus maravilhoso, Deus que trabalha na vida dos Teus filhos de uma maneira toda especial. Eu louvo a Ti, Senhor. Eu Te engrandeço, ó Pai, porque Tu és fiel. Tu és o Deus fiel, o Deus que nos ouve, o Deus que responde à oração do Seu povo, o Deus que responde à oração dos Teus filhos, o Deus que trabalha na vida, na casa dos Teus filhos. Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É mais um momento, que oportunidade o Senhor nos concedeu aqui, juntos, ó Deus, e juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Eu creio no poder da fé, eu creio no poder da oração. Eu creio, eu confio na misericórdia santa do Deus maravilhoso. O Deus tremendo. O Deus que jamais perdeu uma batalha, o Deus que jamais perdeu uma guerra. Nós nos colocamos neste momento diante de Ti, com o coração aberto, com o coração sincero, como Davi, Senhor. Nós também clamamos, dá ouvidos à nossa oração, Senhor, e não te escondas da nossa súplica, meu Pai. Ah, meu Deus, há dias em que a alma se cansa, em que as forças parecem sumir e o silêncio do céu pesa sobre nós. Mas hoje nós escolhemos crer que mesmo em silêncio, Tu estás ouvindo a nossa oração. Mesmo quando não vejo o Teu agir, Tu estás trabalhando. Senhor, ouve o nosso clamor. Tu conheces as lutas que enfrentamos, as dores que não se explica, as lágrimas que ninguém vê. Tu sabes onde dói, onde falta força e onde a esperança parece fraca. Não te escondas de nós, ó Deus. Inclina teus ouvidos ao nosso gemido, ó Deus, e vem ao nosso socorro com a Tua presença, que consola e restaura. Toca no mais profundo do nosso ser e traz a paz onde há tormenta, traz fé onde há dúvida, Senhor, traz luz onde há escuridão. Senhor, se há algo em nós que precisa mudar, mostra-nos, ó Deus, com amor e misericórdia. Cria em cada um de nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não permitas, Pai, que o desânimo nos vença, mas fortalece a nossa fé para continuar caminhando, sabendo que Tu és fiel para cumprir todas as promessas, meu Deus. Pai, nós cremos que o Teu tempo é perfeito. Mesmo quando parece demorado, sabemos que estás preparando algo maior do que nós podemos imaginar. Por isso entregamos em Tuas mãos os nossos medos, transforma o que é dor em testemunho, Senhor.
Sim, transforma, meu Pai. Transforma, meu Deus, em nome de Jesus. O que é deserto em fonte. Ó Deus, o que é espera em vitória. Senhor, abençoa também todos os que estão orando comigo aqui agora. Tu sabes o que cada um precisa. Sim, Pai, cura os enfermos, conforta os corações tristes, liberta os oprimidos e responde àqueles que te buscam com sinceridade. Pai, e quando vier o teu socorro, Senhor, quando a resposta chegar, dá-nos um coração agradecido, para que nunca esqueçamos, Pai, que foi a tua graça que nos sustentou, que foi o teu amor que nos ouviu, foi o teu poder que nos deu vitória, Senhor. Abençoa poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, aquele que ouve, aquele que perdoa, aquele que restaura. Nós oramos aqui agora. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs. Em nome de Jesus. Se tem alguém dentro de um hospital que foi apresentado aqui agora, ó Deus, nos pedidos, meu Pai, sim, que esta pessoa seja tocada, ó Deus, e seja envolvida pelo poder que há no Teu nome. Que haja paz dentro deste lar, que haja manifestação do Seu poder dentro desta família, que haja restauração. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Aumenta a fé deste homem e desta mulher por meio desta oração. Aumenta a fé, ó Pai, dos teus filhos por meio desta oração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu abençoo aqui agora. Eu libero uma palavra de milagres aqui agora. E que a resposta dos céus aconteça em nome de Jesus. Que tua graça possa envolver todos aqui e que haja vitória total. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo vitória. Em nome de Jesus. Eu profetizo vitória. Vitória na vida daquelas pessoas que chegaram aqui e estão te buscando como último recurso, meu Pai, porque falharam, não buscaram o Senhor primeiro, mas estão buscando o Senhor agora. Há uma frase, meu Pai, ó Deus, que nós sempre dizemos que antes tarde do que nunca. Então, Pai, nós louvamos por essa pessoa estar aqui. Mesmo que ela não tenha te buscado antes, meu Deus. Ah, Senhor, nós te louvamos. Ó Pai, que esta pessoa aprenda a lição, Pai, de antes de falar com todo mundo, falar com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a oração, ela deve ser a primeira reação e não a última opção. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, seja com cada pessoa, em no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. 3 portas de emprego foram abertas exatamente como alguém aqui pediu. Amém? Declarei, meu irmão, minha irmã, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Minha vida. A casa de 4 pessoas, eu vejo você conseguindo terminá-la. Amém? Do jeitinho que você sonhou, eu vejo você conseguindo terminar. Eu via um desenrolar de Deus. Amém? Aleluia. Eu vejo um homem voltando para casa. Esse homem volta para casa. Eu via ele com uma bolsa, na verdade 2 bolsas, não era mala, eram 2 bolsas, aquelas de mão sim, mas eram grandes, voltando para casa.
Amém? Ele estava com 2 bolsas na mão e uma mochila nas costas. Ele voltava para casa. Amém? Há uma ação de Deus na vida de um homem, e tem alguém que ora aqui. O Senhor está falando ao meu coração. Aqui entre nós tem uma pessoa. Esta pessoa, você permitiu que o inimigo trabalhasse na sua mente. O inimigo tem trabalhado na sua mente. Ele tem colocado coisas na sua vida para travar você. Tem travado a sua vida. Você precisa orar aqui é importante? Mas você precisa procurar uma igreja também. Você precisa, voltar à comunhão. Você saiu, até hoje não voltou. Tem coisas que Deus está chamando você. É importante orar. E eu sou aquele pastor que não falo que é só para você ficar aqui na internet, não. Isso aqui é um complemento do que já está acontecendo na igreja com você. Complemento, te ajuda. Está em casa? Ao invés de você ficar no entretenimento, vendo aí Netflix, alguma coisa assim, por que não ouvir a palavra de Deus e receber as orações? Não é? Então é um complemento para te ajudar. Meditamos na palavra. Aqui nós meditamos na palavra. Eu não sou um teólogo, mas aqui nós meditamos na palavra. E a palavra da verdade. Enfim, nós oramos. Ajuda muito isso aqui. Mas você precisa congregar. Você sabe muito bem disso. Amém? E tem coisa que está travada aí e você sabe por quê. Ok? Glória a Deus. Tenha paciência com o seu marido, irmã. Tem uma irmã aqui. Tenha paciência com o teu marido, tá? Tenha paciência com ele. Amém? Aqui, entre nós, tem 5 pessoas. Você sempre está para baixo. É sempre para baixo. É só negativo, Só pensa negativo. Pelo amor de Deus. Olha a palavra de Deus. Olha a palavra que Deus falou conosco hoje aqui. Orar. A oração deve ser a nossa primeira reação. Buscar a Deus, gente. Gente, presta atenção aqui. Muitas vezes eu dobro o joelho aqui para orar. Eu dobro o joelho em off. Na maioria das vezes eu oro aqui em off, de joelho dobrado. Aqui na transmissão eu oro sentado. Mas aqui, no meu quartinho de oração, eu oro de joelho. Dificilmente eu oro em pé aqui. Eu oro de joelhos. Quando eu não estou transmitindo. E escuta uma coisa aqui. Não é todas as vezes que me dá vontade de orar, não, filho. Tem dia que eu dobro o joelho para orar aqui sem querer orar. Mas eu oro assim mesmo. Aí Deus me dá força, daqui a pouco Ele coloca a palavra na minha boca e pronto. Sabe quando eu não tenho vontade nenhuma de orar? Eu começo só a dar glória, 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 glória. Daqui a pouco vem o Espírito Santo, me enche. Aí eu já começo a magnificar o nome do Senhor e por aí vai. Falar em línguas estranhas. Por aí vai. Mas não é todo dia, não. Você pensa que é todo dia que eu quero vir aqui fazer a transmissão? Não é todo dia também, não. Mas eu venho assim mesmo. Amém? Aqui orar para ser instrumento de Deus. Eu não deixo o meu cansaço físico. Não deixo. Cansaço físico. Não deixo o cansaço da mente impedir que eu ore. Que eu esteja aqui sendo um instrumento de Deus na vida de alguém. Então, ore. Amém? Ore. Busque a Deus. Meus irmãos, eu fico por aqui. Eu quero agradecer aqui os irmãos que têm nos ajudado. Você não imagina o quanto Deus tem usado vocês para abençoar. E que Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos enfrentado dias difíceis, mas o Senhor tem dado graça, nos dado vitória e tem usado vocês. Amém? Deus abençoe. Deus, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe dos ventos, das provas que cada um de nós passamos. Mas Ele enfrenta com a gente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu volto meia-noite.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus, desde agora para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos. Compartilhem